Meus queridos, então vamos para o revisional da prova. É muito importante que vocês prestem atenção agora e muito importante que para estudar você assista o vídeo com o caderno do lado e fazendo as suas anotações, as suas considerações. A matéria está fácil, muito fácil, porque é a primeira etapa. E como eu já falei, reitero que o importante é ter uma base sólida. Eu não quero aquela pneumática que você estuda e depois esquece. Eu quero que você enxergue isso dentro da profissão. Tema, mas é um temor protetivo, não é o temor que paralisa. Quero que vocês temam sim, porque os sistemas hidráulicos e os sistemas pneumáticos são muito perigosos. Ok? Então vamos lá. Primeira condição que eu gostaria de falar sobre a unidade FRL. É a unidade lubrifil. Filtra, regula, lubrifica. Observando a simbologia simplificada, eu quero trabalhar com vocês apenas a simplificada, não precisa na prova colocar a completa. Filtra parece um impedimento à passagem do fluido, certo? Uma restrição. Aqui você vai segurar o particulado, toda a contaminação sólida. Aqui nós temos o manômetro, subentende-se a regulagem da pressão de trabalho. Uma pressão de trabalho industrial normalmente vai trabalhar com 7 bar, tá? 7 bar. Lembrando a correlação de unidade. 7 bar, olha só, 1 bar equivale a 14,7 PSI. Então nós temos que entender isso. Eu só preciso que vocês memorizem isso. 1 bar equivale a 14,7 PSI. Temos aqui a impressão de um gotejamento, a parte de lubrificação. Filtra, regula, lubrifica. Finalidade do lubrifil: tratar o ar antes da sua utilização imediata. Você tem os processos que nós vamos falar agora de tratamento, e logo antes do equipamento você tem o lubrifil que faz aí essa preparação, é salutar, é de grande importância para a vida útil do equipamento. Tratamento do ar pós-compressão. O compressor captou esse ar, comprimiu esse ar. Nós falamos muito sobre o condensado, que é a umidade do sistema. Eu tenho umidade relativa no ar aqui. Se eu for comprimir esse ar, eu vou comprimir também a água. E essa água tem que sair, esse ar tem que ser seco. Dá para tirar 100%? Não. Dá para tirar 90%. Meus queridos, então vamos lá. Qual é a sequência? Primeira coisa, secador posterior. É secador posterior porque ele é montado logo depois do compressor. Eu estou falando aquilo que seria a situação ideal. Vai! Meus queridos, vamos lá para o revisional então, para o provão do terceiro ano, pneumática. A matéria está fácil, está tranquila, então vamos pegar firme aí para ter uma base de sustentação muito boa, ok? Então vamos lá. Primeira questão, falar sobre a unidade FRL, lubrifil. Filtra, regula, lubrifica. Se você observar no lubrifil, na simbologia simplificada, que é a que vai ser cobrada na prova, impedimento aqui, filtragem, regulagem da pressão e gotejamento, lubrificação. Filtra, regula, lubrifica. Lembrando também que a pressão de trabalho pneumática ela vai trabalhar em função mais ou menos aí 7 bar, tá? E a única correlação de unidades que eu quero que vocês guardem é que 1 bar equivale a 14,7 PSI. Isso é importante. Tratamento do ar pós-compressão. Compressor comprimiu esse ar, comprimiu também particulado, sólido, óleo contaminado, nós estamos respirando aí, e também a umidade do ar. Esse ar tem que ser seco para ser utilizado. Secador posterior, montado logo depois da compressão. Funciona como se fosse um radiador mesmo, Imagina um carro, radiador. Eu tenho lá a tubulação passando com esse ar, sanfonada, passando com esse ar, e tenho o ar ambiente ou um ar forçado passando por ela, para reduzir essa temperatura. Eu entro com uma temperatura muito alta, passo por esse secador, reduzo essa temperatura. Aí o que vai acontecer? A umidade que está ali condensada, ela vai voltar a ser água, sendo retirada por um dreno. Essa condição do condensado, quando ele volta a ser água, nós vamos chamar de ponto de orvalho, tá?
Logo depois, nós temos a secagem por refrigeração. É semelhante ao secador posterior, só que ele vai trabalhar com gás utilizado no processo de refrigeração, sabe? Como se fosse um ar-condicionado, por exemplo. Esse ar que já passou para o secador posterior, ele já está com menos umidade, ele vai reduzir a temperatura para uma temperatura muito baixa. Com a secagem por refrigeração, você consegue tirar até 98% do condensado. E tem o dreno também, que vai jogar isso para fora. O lubrefio, como nós falamos, montado logo antes do equipamento. Com relação às válvulas direcionais, 3/2 e 5/2. 3, né? São as vias, 1, 3, 2. 2, posições da válvula, os quadradinhos, 2 posições, 2 posições. Nesse caso, 3 vias, 1 pressão, 3 escape, 2 trabalho. No caso da 5/2, 2 posições, 5 vias, pressão, escape 3, escape 5, trabalho 2, trabalho 4. Pilotagem 12 e 14. O que vocês têm que observar bem? Fazer essa simbologia com facilidade e saber nomear os orifícios pneumáticos. Lembrando que aqui está na norma ISO. Eu posso pedir na prova a norma DIN. Então você tem que saber a norma DIN e a norma ISO para conseguir numerar esse processo. Todo o princípio de funcionamento tem que ser, você tem que dominar. O que acontece na válvula direcional, né? A passagem do fluido, pilotagem, ela vai sair de uma linha para outra linha. O outro lado do atuador, por exemplo, vai para escape, para ambiente. Então na prova está sendo cobrado isso, o princípio de funcionamento. Então você tem que ler, você tem que estudar a simbologia com nome e função, entender como funciona uma válvula moduladora de vazão, entender como funciona o próprio lubrefio que eu acabei de falar, entender como funciona as válvulas direcionais 3/2 e 5/2, entender como funciona um atuador linear, duplação, simplização. Então tem que dar um gás aí. Passando aqui para a tubulação pneumática. Eu comentei com vocês que tem que ter um declive aí de 5%, né? Então a tubulação tem que descer, no final da linha tem que ter um purgador automático, que quando a água chega em um nível, esse purgador joga essa água para fora. Comentei também que a captação não pode ser feita por baixo, ela tem que ser feita por cima. Você vai captar esse ar para vários equipamentos, para prensas pneumáticas, que não é muito comum, né, mas existe, marteletes, parafusadeiras, né, dinamômetros, não importa. Mas a captação tem que ser por cima. Porque se você faz a captação por baixo, ainda é mais fácil a umidade descer por ela. Por cima, já vai ficar mais difícil. A tendência dessa umidade é descer e sair para o escape. Então vamos colocar aqui, ó, 5% de inclinação, né, para facilitar por gravidade que esse fluido, que esse condensado desça. Ok? Diagrama pneumático. Eu vou estar pedindo na prova, segundo NR12, o avanço do atuador, o comando bimanual, batendo as duas e retornando em 2 pontos distintos. E vou pedir também um controle de velocidade, que pode ser unidirecional ou bidirecional. É extremamente importante que você domine assim, né? Primeiro, a simbologia de compressor. Essa é a usual que a gente mais está utilizando. Logo depois, a simbologia de lubrefio. Vamos partir para a tubulação. Venho aqui com 2 válvulas direcionais, que vão ser as válvulas 3/2. Extremamente importante pensar no entendimento do funcionamento, né? Alimentei. Venho aqui com uma outra válvula, nesse caso, uma 5/2. Vamos colocar
a sua condição de trabalho já com pilotagem. Também alimento a pressão dela. Para facilitar, né, vamos até colocar um atuador apenas, linear dupla ação, sendo que sempre recolhido e quando atuado, avança. Tem que fazer isso funcionar, né? Vamos centrar por mola e colocar uma botoeira pulsadora. Vai funcionar o acionamento quando eu bater as duas ao mesmo tempo. Para isso eu preciso de elemento E. Olha o funcionamento do elemento E, hein, gente? Dá uma revisada aí. Quando mando fluido de um lado, nada acontece, porque vai vedar a passagem do ar. Quando mando fluido para o outro lado, nada acontece, porque vedará a passagem do ar. Vamos colocar a linha tracejada, que é a linha de pilotagem. Bato B1, nada acontece. Bato B2, nada acontece. Bato B1 e B2 ao mesmo tempo, tem um equilíbrio e consigo fazer a pilotagem. Vou também colocar duas válvulas direcionais aqui, também a 3/2. Também a 3/2. Vamos alimentá-la. Vamos colocar botoeiras. E vamos colocar aqui uma outra válvula, que é a válvula OU. Ou aciona por um lado, ou aciona pelo outro lado. Linha de pilotagem. Para avançar, vamos chamar, né, de B3 e B4. Para avançar, avança quando eu bato B1 e B2 ao mesmo tempo. Para retornar, retorna em dois pontos distintos, ou com B3 ou com B4. Vocês estão assim, né? Carecas de saber como faz isso aqui. Só que na hora da prova, se não utilizar régua, simetria, capricho mesmo, não rola. Comentei da válvula controladora de vazão. Vou colocar uma bidirecional aqui. Por que bidirecional? Porque vai controlar tanto o avanço quanto o retorno. Ó, preciso controlar só o retorno. Então, coloco aqui a nossa retenção e ela se transforma em uma unidirecional. Ok? Meus queridos, com relação a tudo que eu falei, foco na simbologia, princípio de funcionamento, exatamente como tudo funciona, calma, tranquilidade, respostas com as próprias palavras eu valorizo bastante e o conhecimento total. Ok? Forte abraço, encerra aqui.